Olá, meu nome é Alessandro e neste vídeo vamos falar um pouco sobre dimensionamento de rede coletora de esgoto, tá? Bem, eu tenho aqui um urbanismo aqui fictício, onde eu lancei redes de esgoto, tá? Essas redes estão no sistema condominial, tá? Então cada conjunto aqui tem sua rede condominial que lança na rede pública, tá? A rede condominial está representada aqui numa linha amarela e a rede pública nesse tema azul aqui, tá? A linha azul, tá? Existem duas formas de você poder lançar uma rede condominial, né? Dessa forma aqui, só representando as redes, sem nenhum dimensionamento, tá? Ou realmente você lançar aqui, como foi feito para a rede pública, toda a rede condominial. Eu resolvi fazer dessa forma para simplificar aqui o exemplo e ser mais rápido, tá? Mas eu prefiro realmente também lançar aqui toda a rede conforme aqui a rede pública, tá? Então, como é que está a topografia desse urbanismo fictício aqui? Eu vou colocar aqui, tá? Então essa topografia, dá para ver nitidamente aqui que a gente tem um divisor de águas aqui, então parte vai ser esgotado para a parte esquerda aqui e outra parte para a parte direita, que é essa daqui, né? Aqui eu defini que aqui teria um PV existente, que essa bacia aqui vai lançar nele aqui. E aqui eu tenho outra bacia, a bacia da esquerda aqui, que vai lançar aqui e futuramente a gente vai fazer uma levatória para lançar nesse PV existente aqui, tá? Então, tá dessa forma aqui, são duas bacias de esgotamento, ok? Falando um pouco sobre o template que eu usei, deixa eu só tirar aqui a visualização do terreno. Bem, esse template que eu usei aqui, ele trabalha da seguinte forma: eu tenho o PV e tenho o trecho. Então o PV é numerado com o trecho e coletor, tá? Trecho, coletor, número do trecho e coletor. Então PV, número do trecho e coletor, e tem o trecho, número do trecho e coletor, tá? Então aqui é o PV 1 de 1, aqui é o trecho 1 de 1. Aqui é o PV 2 de 2 de 1 e aqui é o trecho 2 de 1 e assim sucessivamente, tá? A gente tem aqui no rótulo do trecho a numeração, o comprimento, o material, o diâmetro e a declividade em metro por metro, tá? Algumas coisas aqui que eu tenho que alertar que geralmente não são práticas do projeto que eu faço. É o seguinte: como isso aqui foi de exemplo, eu fiz de uma forma mais rápida só para representar, mas isso aqui a gente geralmente não faz, tá? Esse ângulo aqui, geralmente eu não faço ele menor que 90 como está aqui, tá? Porque isso aqui vai gerar uma turbulência aqui dentro do PV, vai atrapalhar o fluxo, vai gerar gases, isso aqui não é legal de fazer, tá? Da mesma forma aqui, tá? Eu tenho coletor aqui, eu tenho esse coletor 7, esse aqui é o coletor 7 que ele vem até aqui a PV existente, e aqui tem o coletor 8, tá? Que se liga ao 7. O mais prático seria ligar o coletor 8 ao PV existente, mas no intuito aqui de exemplificar, fazer uma bacia só, senão teria 3 bacias. Teria essa bacia aqui da 7, a da 8 e dessa aqui da esquerda. No sentido de ter uma bacia única aqui, eu unifiquei aqui com a 7, tá? Só para título de exemplo, mas isso aqui geralmente a gente não faz, tá? Beleza. Tá. Falar um pouco sobre o template, o recobrimento que eu utilizei nesse template, tá? Bem, nesse template aqui eu utilizei um recobrimento de 1 metro. Então, toda a rede aqui ela começa com um recobrimento de 1 metro. Porém, o PV ele está com altura mínima de 1,10, tá? Então, ele começa sempre com 1,10 de mínimo de profundidade do PV. Porém, para garantir o recobrimento, ele considera também o tubo, tá? Então, se aqui está 150, ele considera
para recobrir o tubo, ele considera essa profundidade aqui, tá bom? Bem, que mais aqui? Nesse recobrimento que eu coloquei 1 metro, eu coloquei para toda a rede, tá? Mas não é bem assim que funciona o lançamento, né? Porque aqui nesse caso aqui o trecho ele está no asfalto, tá? Então para o asfalto você tem um recobrimento, para a calçada você tem outro recobrimento, para a grama você tem outro recobrimento, para vários tipos de pavimento você tem recobrimentos diferentes. Porém, para simplificar aqui também eu fiz um recobrimento único, tá? 1 metro, e ele lançou com esse recobrimento único de 1 metro, tá? Então aqui eu vou lançar a contribuição de todos esses lotes, né? E aqui no PV 13.1 eu considerei também uma vazão concentrada de 15 litros por segundo, tá? A gente vai considerar isso para poder dimensionar, tá? É uma vazão que eu considerei que, digamos que aqui chegasse alguma linha de recalque, então a contribuição de outro condomínio, e aqui vai ter uma vazão concentrada, tá? Beleza? Bem, e como é que eu faço o dimensionamento? Eu já falei em outros vídeos que a gente pode fazer dentro do AutoCAD Civil 3D. Você pode fazer exportando isso aqui para o Storm, tá? E eu faço da seguinte forma: eu exporto isso para uma planilha Excel, tá? Eu gosto de dimensionar no Excel porque eu acho mais prático, tá? E me poupa bastante tempo, tá? O Civil dimensionar dentro do Civil não é muito intuitivo, não é muito prático, você não vê todos os resultados. E no Storm tem problema de compatibilidade com templates diversos, né? Ele funciona no template americano, mais ou menos, mas dentro de qualquer template que varie um pouco, ele não funciona bem, tá? Pelo menos na minha experiência, no meu caso, tá? Então eu sempre prefiro exportar para Excel e dimensionar no Excel, depois voltar com as informações para dentro do Civil, tá bom? E como é que eu faço isso? Bem, eu já fiz um vídeo aqui mostrando 5 formas de você poder exportar a rede do Civil para Excel, tá? Eu tenho a minha planilhazinha que eu faço, que ela faz a exportação desses dados, né? Ele pega a rede lançada no Civil e organiza para mim, tá? Tá, voltando um pouco na questão dessa exportação para Excel, né? Então, uma dificuldade que eu vejo, né? Uma desvantagem de fazer isso tudo dentro do Civil. Primeiro é a questão do recobrimento, né? Como eu falei, cada trecho tem que ser considerado um recobrimento. Por exemplo, aqui está no asfalto o trecho, porém aqui está no passeio. Então, eu teria que ter um template para... Template não, um estilo, né? Um estilo não, uma regra de lançamento para asfalto, outra para passeio, outra para área verde, outra para outros tipos de piso, intertravado, enfim. E aqui de trecho em trecho e alterando esse tipo de recobrimento, né? Então eu teria que ter vários estilos aqui, certo? Vários estilos não, várias regras de lançamento, certo? E assim, também para cada tipo de material, certo? Porque cada tipo de material vai ter seu recobrimento mínimo para asfalto, passeio, área verde. Tipo PVC, vai ter seu recobrimento mínimo para asfalto, calçada, área verde, intertravado. Se eu for fazer em concreto armado, né? Ele também vai ter seu recobrimento para cada tipo de pavimento. Então eu teria que criar várias regras aqui e aplicar para cada diâmetro, para cada tipo de material e para cada tipo de pavimento que está aqui. Então isso aí no Excel é muito mais simples, né? Como eu havia mostrado antes a planilha lá, você já preseta aqui os parâmetros, tá? Então eu tenho área verde, passeio, asfalto, terra, outro tipo de pavimento, e aqui tem os tipos de materiais. Então você já faz isso aqui e chega na hora do dimensionamento,
você só escolhe o tipo de pavimento aqui e vai colocando para cada trecho. É muito mais simples, tá? Que mais aqui? A questão do lançamento do Civil 3D, tá? O lançamento da rede no Civil 3D, ele considera o recobrimento no trecho todo, tá? Era prática nossa de dimensionamento considerar só os PVs, tá? Então, eu estou aqui nessa cota aqui e eu caio para essa cota aqui, caio bastante, inclusive, né? Então, aqui não teria problema de profundidade, seria a profundidade mínima, né? Aqui. Porém, observe aqui também que eu estou aqui na 224.534 e aqui eu caio bastante também, né? E aqui ele está com uma profundidade de 5 metros, né? Por quê? Porque ele considera aqui todo o trecho. Então, para garantir a profundidade no trecho inteiro, provavelmente aqui tem um vale aqui, né? Aí ele faz esse rebaixamento, tá? Aqui vai ficar bem nítido aqui tem até em verdinho aqui, tem uma numeração. Essa numeração é o alinhamento, a numeração do alinhamento que eu fiz, né? O estaqueamento. E aí eu fiz um perfil daqui para mostrar. Por exemplo, eu estou aqui do PV 2.1 e vou para o PV 3.1, certo? Não tem muito motivo porque dele aprofundar tanto assim, que aqui está com 2,21, aqui está com 1,27. Então, se eu sair dessa cota aqui, 227.466, para aqui eu caio praticamente 40 centímetros em 41 metros, não tem muito sentido ele aprofundar essa rede aqui. Mas por que ele aprofundou? A gente pode vir aqui no perfil e verificar. Porque aqui tem um vale, entendeu? Então ele considera aqui para garantir todo o recobrimento aqui, provavelmente aqui é o ponto mais crítico. Então, para garantir esse recobrimento aqui, ele teve que aprofundar isso aqui, tá? Isso é uma coisa boa porque alerta a gente para coisas que a gente não está vendo, tá? A gente realmente só enxerga ponto de montante jusante. Mas isso é uma coisa ruim porque eu poderia ter considerado que isso aqui poderia ser aterrado, tá? Como eu estou trabalhando no terreno natural, não, isso aqui vai ser aterrado, e ele aprofundou sem motivo, tá? Às vezes isso aqui realmente é uma valeta que o cara precisa colocar e existe mesmo, tá? Então eu poderia ter aprofundado só um pouquinho isso aqui e reduzido a declividade aqui, que eu conseguiria chegar aqui numa profundidade bem menor, tá? Ou então eu poderia colocar um PV aqui para reduzir essa declividade, tá? Bem, isso é como eu falei, isso é uma coisa boa que te alerta para coisas que você não está vendo, porém é uma coisa ruim também que essa modulação aqui do PV de montante para reduzir a profundidade ajusante, ela não acontece. Ela pode acontecer caso você configure o seu civil, mas isso não é muito bom, porque você pode sanar isso colocando uma declividade máxima que ele pode seguir aqui, tá? Aqui deve estar com aqui ele está com 3% de declividade. Se eu setasse aqui para ele ficar com no máximo 2% de declividade, ele compensaria aqui. Só que isso praticamente inviabiliza, porque às vezes eu quero realmente uma declividade maior do que 2%, entendeu? Então, essa é outra questão que eu não gosto de dimensionar aqui no civil. Usar o lançamento do civil para o dimensionamento geométrico da rede, tá? Como eu falei, a dificuldade de dimensionar no AutoCAD, por exemplo, eu vou vir aqui, vou escolher aqui a bacia do coletor 1 e ele vai me passar aqui as características, né, a planilha de dimensionamento aqui do coletor 1. É uma planilha bem ruim de visualizar, tá? Eu não gosto, tá? E a entrada dela de vazão é muito ruim, tá? Ela só tem um tipo de entrada, ou seja, vazão concentrada. Então você vai ter que concentrar suas vazões. Se você trabalha com vazão por marcha, né, você pega a vazão total e divide pelo comprimento, ele vai te dar uma vazão unitária, né, por metro. Tudo bem, eu não trabalho assim, eu trabalho por vazão pontual mesmo, né? Então eu
eu calculo realmente a vazão de cada trecho e insiro a vazão em cada trecho. Nesse caso aqui você só pode entrar com vazão específica, né? Ou seja, no caso aqui ele pede metro cúbico por segundo, tá? Diferente aqui da planilha, que eu entro com o número de economias, certo? Ou seja, ele transforma o número de economias, tá, em vazão. Então eu conto aqui quantas residências tem, né, quantas economias eu tenho, né, e insiro aqui dentro do trecho, tá? E ele transforma isso em vazão. Isso é uma vantagem muito grande, tá? O controle de lâmina, né? O controle de lâmina praticamente não existe dentro do Civil 3D, tá? Você não consegue ver direito o que está acontecendo. Você até consegue fazendo o perfil e jogando a lâmina aqui, tá? Porém, não é uma lâmina calculada com regime permanente uniforme, tá? Que é o que a norma pede para a gente calcular, ok? Essa é outra dificuldade, tá? Não tem o efeito imediato das alterações, tá? Tipo, aqui, por exemplo, eu vim com minha rede aqui no 19.1, aqui, ó. Eu tenho o trecho aqui 19.1, tá? Esse aqui. Então eu tenho essa rede chegando aqui, só que essa rede, digamos assim, eu acho que ela está chegando muito abaixo. Eu não sei aqui, ver aqui, mas vamos mudar aqui o template. O template não, né? O PV. Eu vou botar aqui um degrau aqui. Degrau direita. Tá? Fechar aqui. Então, ela está aqui o PV 9.2, que é esse aqui. O trecho 9.2 ele está chegando numa cota bem abaixo, né? Que é o que a gente vê aqui. Tá? Beleza? Então ele tá chegando nesse nível aqui. Só que o efeito imediato, assim, quando eu conecto aqui, ele não considera o efeito imediato, ou seja, ele não rebaixa tudo para ficar compatível com essa cota aqui. Tá? Então você tem que fazer manualmente. Você tem que observar e fazer manualmente e pedir para ele redimensionar. Tá? E qualquer alteração que eu faça de cotas aqui, eu tenho que pedir para ele refazer tudo. Tá? É meio ruim essa situação, tá? E a visualização dos resultados, como eu falei, você não consegue ver resultados imediatos assim como aqui na planilha, né? Você não consegue ver imediatamente a lâmina, a diferença entre as lâminas, a folga de lâmina máxima, a velocidade, a tensão trativa, a declividade mínima, a velocidade crítica. Isso aqui você não vê imediato como você vê aqui, entendeu? Beleza? Dito isso, vamos para a parte que a gente realmente coloca a mão na massa, eu exporto isso aqui e jogo na planilha de dimensionamento, tá? Então, como eu falei em vídeos anteriores, eu gosto de exportar aqui pelo XML, vou exportar toda a rede aqui, vou desselecionar tudo e vou selecionar somente a rede de esgoto, tá? Vou salvar isso aqui no desktop, salvar aqui, beleza. E aí eu pego minha planilha, certo? Deixa eu só conferir umas coisas aqui, tá? Vou abrir aquele arquivo XML que eu fiz, tá? Abrir. Ele vai me retornar toda a rede aqui e eu só vou rodar aqui para organizar, para eu poder importar na minha planilha, tá? Deu um OK, então aqui já está pronto para eu exportar para a minha planilha. Beleza? Então o que eu faço? Eu copio tudo. Ctrl C e vou lá na minha planilha, importação e colo aqui. Beleza. Agora é só importar. Eu coloquei aqui como perfil de consumo 1 e o pavimento asfalto, tá? Digamos assim, vai ficar tudo no asfalto. Importar. Ele importou, tá aqui. Então rapidamente eu fiz a importação do civil para minha planilha de dimensionamento. Beleza?
Aqui o primeiro trabalho seria contar as ligações prediais, as ligações condominiais, certo? Aqui eu vou mostrar aqui como que seria feito isso. Por exemplo, aqui eu contaria quantas residências esse primeiro trecho aqui vai pegar, né? No caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 28, 20, 29. Tá? Então aqui o primeiro trecho ele pegaria 29 ligações condominiais. Tá? Beleza? Então ele já transformou isso em vazão. Tá? Beleza? E aí eu iria fazendo, colocando as ligações prediais e as ligações condominiais. E aqui, como eu falei no trecho 13, tá? Eu colocaria uma vazão concentrada aqui de 15 litros por segundo. Beleza? Só que, para economizar tempo, eu já fiz essa planilha. Tá? Já fiz, inclusive, os finais aqui das bacias, que é essa planilha aqui. Tá? Então já está tudo, digamos assim, lançado aqui. Tá? Todos os condominiais, todas as ligações prediais, a vazão concentrada e os trechos finais de cada bacia. Tá? Beleza? Então basta agora a gente dimensionar a rede. Tá? Eu vou trazer um pouco para cá e deixar somente a parte dos trechos contribuintes e os ajustes que eu preciso fazer. Inicialmente eu vou fazer só do coletor da bacia 7, tá? Que tem o coletor 7 e 8, que é essa daqui, à direita, tá? Porque vai demorar um pouco para eu explicar alguns conceitos. Beleza? Então eu vou fazer o dimensionamento só desses, tá? Vamos lá. O que a gente observa aqui? Que eu tenho um degrau aqui no coletor 15,7, tá? 15,7. Eu tenho um degrau que é desse coletor aqui, desse trecho, quando ele chega nesse PV, certo? Que é de mais ou menos 1,20, tá? Então eu posso fazer esse ajuste. Deixa eu ver aqui como é que eu vou mostrar aqui para vocês como é que tá esse degrau. Então daqui para cá, aqui é o terreno natural, tá? Então daqui para cá existe um degrau de 1,20, tá? Então ele está me alertando aqui porque meu degrau máximo é de 50 centímetros. Tá? Então eu posso observar aqui que o PV aqui ele está chegando na cota, né, o 5,8. Tá? 5,8 aqui ele está chegando na cota. A cota de fundo dele é 219, 400 e alguma coisa. Tá? E ele está chegando no 15,7, que é essa cota aqui. Está bem mais baixa e realmente é em torno de 1,20 m. Tá? Então eu posso simplesmente chegar aqui no ajuste de jusante do trecho 5,8, né? Ou seja, eu vou rebaixar a ponta aqui do 5,8 para nivelar com o fundo aqui desse PV. Tá? Então como é que eu faço isso? É muito simples. Eu já expliquei até em vídeos anteriores. Aí eu vou botar o mesmo valor, 1.191. Tá? 191. Quando der Enter aqui, esse degrau vai sumir, eles vão ficar nivelados. Tá? Sumiu, ficou nivelado. Tá? A declividade dele ficou bem grande, né? Ficou absurda. E aí eu posso até ver como é que está o perfil. Tá? Então o perfil dele está assim, né? Aqui é o terreno e aqui ele nivelou aqui por baixo. Tá? Então as redes estão niveladas. Porém, o que acontece aqui? A lâmina ficou desnivelada. E como eu falei também em vídeos anteriores, isso não é muito recomendável pela norma. Não é que a norma proíbe. Eu até falei que no outro vídeo que a norma proibia. Não, ela não proíbe. Ela falou que caso aconteça, deverá ser estudado o remanso no trecho de montante. Tá? Então, para não precisar fazer esse estudo de remanso, né, no trecho jusante, eu gosto de nivelar aqui as lâminas. Tá? Então eu vou voltar aqui para o dimensionamento. E como é que eu nivelo as lâminas? Tá? Pode ver aqui que a diferença entre lâminas deu aqui 4 centímetros, 4,4. Vou aumentar aqui. Tá vendo aqui? Deu
4,4 centímetros, tá? A diferença entre a lâmina desse trecho com a do 15,7, tá? E aí, o que é que eu faço? Eu posso fazer o seguinte. Eu não vou eliminar o degrau, tá? Vou deixar um degrauzinho, só que de 4,4 centímetros. Então, vou fazer isso aqui igual menos 0,044. E aí, vai surgir aqui o degrau de 4,4 e vai sumir aqui a diferença entre lâminas. Vou dar um OK, tá? Sumiu aqui a diferença entre lâminas e o degrau de 4 centímetros, 4,4 centímetros, veio para cá. Se eu for lá no perfil, agora as lâminas vão estar compatibilizadas com um pequeno degrau de 4,4, tá? Só que eu não vou colocar 4,4, né? Porque ninguém faz isso em obra, né? Eu vou colocar 5 centímetros, tá? Vai ficar um pouco acima da lâmina de jusante, mas não tem problema. Ok? Beleza? Então, uma coisa que a gente tem que fazer, verificar os degraus, se eles estão compatíveis com o mínimo que você colocou. Se não tiver, você faz essa compatibilização de degraus. Segunda coisa que eu fiz aqui, compatibilização de lâminas, tá? Nesse caso aqui, deu 5 centímetros, né? Isso aí para um diâmetro de 150 milímetros é muita coisa, tá? Então eu compatibilizo. Agora observem aqui as diferenças de lâminas, 3 milímetros, 2 milímetros, 5 milímetros, eu não compatibilizo, tá? Agora aqui deu 1,5 centímetros, eu compatibilizaria, porque é cerca aí de 10% do diâmetro, tá? Então nesse caso aqui eu vou compatibilizar. Então eu preciso compatibilizar aqui, eu vou fazer essa compatibilização no PV de montante, desculpa, no PV de jusante, né? Então aqui eu estou com 1,5 centímetros e eu vou colocar um degrau de 2, tá? Porque ninguém faz 1,5 de degrau, né? Isso aí. Então coloquei de 2 e aqui já sumiu e ele apareceu aqui, tá? Aqui também eu tenho mais ou menos 1,5 e aqui eu vou colocar 0,02, tá? 0,02, tá? Então aqui sumiu e o degrau apareceu aqui, tá? Então aqui no PV 15,7 eu vou ter um degrau de 2 centímetros em relação ao trecho 14,7 e 9 centímetros em relação ao PV 5,8. Não vou nem colocar 9, vou colocar aqui 6 para ficar 10 centímetros logo, né? Pronto, ficou de 10 centímetros. Beleza? Finalizamos aí? Ainda não. Por quê? Depois de ter compatibilizado os degraus e compatibilizado as lâminas, eu tenho que compatibilizar, vocês estão vendo aqui, que tenho declividades em alerta aqui, né? Por quê? Vou afastar para cá, eu tenho que minha tensão trativa está baixa, está menos que 1 pascal, porque a declividade mínima não foi atingida, tá? A declividade mínima está aqui. Então eu tenho que fazer ajustes na ponta do trecho, né? No ajuste ajusante, para poder descer, aumentar a declividade, para poder ter uma tensão trativa maior, tá? Ter uma declividade maior, consequentemente a tensão trativa vai aumentar. Então nesse trecho aqui eu vou chutar aqui vou botar 5 centímetros, não resolveu, vou botar 10 centímetros, resolveu, tá? Então aqui já saiu aqui o alerta. Aqui eu vou colocar 0,5 centímetros, foi muito, tá? 0,03 centímetros, ainda está muito, 0,2 centímetros. Pronto, ok. Então aqui eu ajustei também. E aqui eu também vou ajustar 0,02. Beleza, então tá tudo. Aqui no trecho dos coletores 7 e 8 já está tudo certinho. Tá. Opa, surgiu aqui um degrau negativo, porque eu fiz os ajustes de declividade que afetou no 5,8, certo? Então como é que eu posso resolver isso?
Então, geralmente eu faço assim, eu venho aqui, tiro tudo aqui, só deixo o degrau que eu precisava, tá? Vamos tirar tudo aqui. Beleza? E coloco o que eu preciso aqui, certo? Que vai ser 1,091, tá? E retiro também o 0,5. Pronto. Para mim está fechado aqui. Eu tenho minha rede, o coletor 7 e o coletor 8, ou seja, a bacia do coletor a bacia do coletor 7 já está dimensionada e já está passando tudo, tá? Beleza? Bem, o vídeo ficou longo, então eu vou deixar para resolver dimensionar a bacia do coletor 1 no próximo vídeo, tá bom? Lembrando que esse vídeo é só uma dica. Críticas e sugestões deixem nos comentários e até o próximo vídeo.